Por volta do ano 2017, a economia mundial, o rio, dos alimentos, dos recursos naturais dos setores, o Estado é dividido em zonas paramilitares e governado com onde der. Pelo Estado e show sádico chamado Sobrevivente, o torna-se o programa mais popular da história. Fala pessoal, aqui é o Pedro e estamos começando ADN Degrau Nerd, cara. E cara, hoje eu vou basicamente falar de O Sobrevivente, um filme de 1984 e que também se chama Rain Man, o filme da sobrevivência, o filme que veio antes de Jogos Vorazes. Como é o nosso filme? O filme se passa em uma utopia, cara, de 2017, onde a sociedade é controlada, o Estado controla tudo pela mídia, sabe? E nesse controle inteiro da mídia, existe uma programação que é brutal e violenta, chamada Rain Man, ou O Sobrevivente. Nesse show controlado, há uma luta pela sobrevivência, e que são os caçadores e assassinos profissionais que estão naquela área. Então a gente basicamente começa a ver essa utopia gigantesca, né, de Marilyn Mann, né, no caso. E nós temos o nosso personagem que é o Arnold Schwarzenegger, que é o Ricky, que ele é um ex-policial e que ele foi injustamente, como posso dizer, ele foi injustificado, ele foi... Quando ele era um ex-policial, então ele estava fazendo uma rotina com o helicóptero, e por causa disso, o próprio generais dele pediram para ele atacar uma região onde não tinha pessoas, onde tinha pessoas, mas elas estavam pedindo comida e alimentos, só que não tinha ninguém armado. Ele se recusou, os soldados lutaram contra ele e tiraram ele do local, prenderam e fizeram o ataque, né, nesse caso. Mas aí ele foi levado para uma prisão, aonde essa prisão ele viveu por basicamente quase 5 anos. E quando ele conseguiu fazer isso, ele basicamente, cara, ele com alguns amigos dele que ele fez, ele criou uma resistência. Eles criaram um plano e fugiram daquele local. Só que o problema é que ele foi até a casa de um amigo dele e descobriu que ele foi preso também. E a mulher que estava vivendo lá, que é uma jornalista, ela acaba, por meios de forçação do próprio personagem, tendo que ajudar ele a sair do país. Só que nessa fuga, ele acaba sendo preso. O apresentador daquela época, ele prefere chamar o personagem que é o do Arnold, né, o Ben, no caso, que ele participe do Marilyn Man. Como? Ele sequestra 2 amigos dele que faz parte da resistência e força ele a fazer isso. É um jogo brutal, onde ele tem que sobreviver a diversos perseguidores que acontece isso. Um dos perseguidores é o Sub-Zero. Basicamente, ele consegue até cortar um pedaço de ferro quando você vê isso. O segundo perseguidor é o Bruce Man, que é o mais brutal e o maior, né, que a gente vê naquele momento. E a luta dele com o Arnold é muito interessante, é muito legal, só que ele vai junto com o Dynamite. E aí, na luta dele contra o Brutsman, né, ele corta o cara no meio, né, não mostra ele cortando, mas a cena é bem brutal. E aí você tem a luta dele contra o Coisa. Ao mesmo tempo, essa jornalista, ela tenta ajudar o Arnold, porque ela começa a perceber que eles começam a fazer fake news naquela época, né? Vamos chamar assim. E eles falam que o cara atacou e matou várias pessoas naquele local, e na verdade não era. Então ela vai investigando e acaba sendo presa e jogando lá também, dentro do show, né? E ela é atacada por esse homem elétrico, ele até tenta fazer coisas com ela, só que não dá certo, e aí eles estão fazendo isso. Só que ele não mata esse cara.
E ele vai ganhando o apelo do público cada vez mais, até um momento que eles têm que chamar o grande campeão, né, na época, que é o Bola de Fogo. E eles conseguem derrotar ele usando o próprio chamas dele, que ele joga uns tonéis de gasolina e joga uma coisa e explode o lugar inteiro, né? Então, isso que é interessante. Até o momento que ele luta contra um campeão, um ex-campeão, que eles usam um deepfake, né? Eles fazem uma forma do Arnold em cima de um dublê e acham que mataram ele e mataram a mulher também. Só que nesse caso não acontece, né? Você percebe que ele consegue mandar uma mensagem para as pessoas e mostrar toda a verdade, que aquilo tudo foi manipulado. Ele descobre tudo isso aí e cria uma grande revolução, provavelmente fazendo aquele programa cair, né? Seria interessante ver uma continuação sobre Event 2, né? Para ver como ficou aquele universo, né? Então, gente, além disso, do filme, eu tenho algumas curiosidades para trazer para vocês. Cara, também tenho uma curiosidade sobre o apresentador que a gente vê no próprio filme. Existe um apresentador, né, o Ricky Dermy. É um famoso, ele é um apresentador de um talk show de vida real, conhecido e por seu trabalho em Family Friends. Family Friends. Desculpe, gente, o meu inglês é muito ruim, então perdoa. E eles chamaram ele por causa desse desenvolvimento que ele tinha, né, no coisa e tal. Ele também fez, no período da Segunda Guerra, pô, cara, é bem antigo, desde 1995 a 1997, um programa chamado Rory Riddle, né? Esse programa, ele se tornou muito relevante, uma marca dele, e por causa desse tipo de programa que ele apresentou, foi que o filme trouxe isso também. Esse Rory Man também é baseado num livro. Ele é um filme baseado num livro, num romance de Stephen King, o escritor. E, cara, é um filme que eu gosto dele. Não é uma coisa totalmente aproveitável, sabe? É um filme que eu gosto. Se você gostar, gente, compartilha, manda para seus amigos, se inscreve no canal, veja nossos outros canais também, se inscreve no canal, aperta o sininho. Veja nossos canais como Caçador de Nostalgia, Estação DN e também, cara, se puder, dá uma olhada nas nossas sagas. Muito obrigado, gente, e até mais e valeu!